Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus amados, nesta noite eu quero falar com vocês uma palavra de fundamental importância e de bastante relevância que vai edificar a sua fé, porque este é o nosso objetivo. E a palavra desta noite tem como objetivo e tem como finalidade exortar você a estar vigilante. E para isto eu quero usar um texto aqui do Novo Testamento, do livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Vamos ler inicialmente apenas alguns versículos para versarmos a palavra desta noite. Vamos ler a partir do versículo 6. Amém? Está escrito: E nós, depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos, e após 5 dias nos encontramos com eles em Troade, onde nos detivemos por 7 dias. No primeiro dia da semana, reunimos-nos a fim de partir o pão. Paulo, que estava para sair no dia seguinte, falava-lhes, tendo prolongado seu discurso até a meia-noite. Havia muitas luzes no aposento superior, onde estávamos reunidos. Certo jovem chamado Eutico estava sentado numa janela. Prolongando Paulo ainda mais o sermão, o jovem adormeceu profundamente e, vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o ergueram, estava morto. Então Paulo desceu, debruçou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, pois a vida está nele. Em seguida subiu e, tendo partido e comido o pão, ainda lhes falou muito tempo, até o raiar do dia. Então partiu, e levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de um livro histórico do Novo Testamento, cujo autor é o evangelista São Lucas, o historiador. E Lucas, nesta narrativa, ele narra que o apóstolo São Paulo estava em uma viagem missionária, cuja finalidade ele passou na Macedônia, pela Grécia e voltando para a Ásia. Mas nesse texto áureo que acabamos de ler, traz a narrativa que o apóstolo Paulo, nesta viagem missionária, ele para em Troade. E quando o apóstolo São Paulo está aqui em Troade, ele começa a ensinar a igreja. E o apóstolo Paulo inicia o seu sermão. E a Bíblia diz que o apóstolo São Paulo, nesta narrativa que ele está ali ensinando a igreja, no aposento, no 3º andar, um jovem chamado Eutico estava na janela. E o apóstolo Paulo, ao prolongar o seu discurso, a sua mensagem, a sua pregação, o jovem adormeceu. E quando ele adormeceu, vencido pelo sono, ele cai do 3º andar. E a Bíblia diz que quando ergueram, ele estava morto. Porém, o apóstolo Paulo se desloca, debruçando sobre ele, testifica que a vida estava nele. Porém, quando nós observamos minuciosamente o texto, nós vemos que o texto afirma que ao cair, o jovem Eutico foi a óbito. Porém, tem a afirmação de Paulo dizendo que ele não estava morto. E quando nós observamos, há uma aparente contradição, porque o texto diz que o jovem ao cair morre. Paulo debruça sobre ele e diz que ele está vivo. E como conciliar estas duas afirmações? Nós podemos entender e interpretar a palavra de Deus, que não se contradiz, da seguinte maneira: o jovem ao cair, de fato, foi a óbito. Porém, quando Paulo debruça sobre ele e diz que ele não estava morto,
Paulo está afirmando que a vida está neste jovem milagrosamente. Houve aqui uma intervenção da parte de Deus, mediante a este ato do apóstolo Paulo de debruçar sobre ele. Houve aqui uma intervenção e a vida retorna para este jovem e ele volta à vida, ou seja, ele foi ressuscitado milagrosamente. E aqueles que estavam ali se alegraram por receber vivo novamente Eutico, o jovem que havia caído e ido a óbito. E a partir desta explicação básica, eu quero falar com você nesta noite sobre o perigo do sono espiritual. E é bom que se diga que o sono espiritual é real e ele existe. E quando nós penetramos a este lugar de estarmos adormecidos, nós precisaremos ser despertados, se não vejamos o que está escrito em Efésios 5,14, está escrito: por isto é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, este posicionamento de despertar cabe a mim e a você desejarmos. Porque quando nós desejamos o despertar espiritualmente, Cristo, ele nos concede esse despertar. Porque o despertar na nossa vida espiritual requererá de nós o desejo, requererá de nós um posicionamento, porque o texto é fático ao dizer, por isto é o que foi dito, desperta tu. Então a responsabilidade é minha e é sua de despertar. Ou tu que dormes, e a Bíblia diz aqui, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminarás. Então, meu amado e minha amada, este lugar de estar adormecido espiritualmente é perigoso, porque nós podemos estar fazendo tudo no automático, podemos estar indo à igreja, podemos estar lendo a Bíblia, podemos estar orando, mas estar adormecido espiritualmente. Porque como saber se eu estou adormecido? É quando eu perco a aptidão pela palavra de Deus, quando as coisas espirituais de Deus já não ardem no meu coração, já não lateja o meu coração, pulsando o desejo ardente pelas coisas espirituais. Eu entro neste lugar de apatia espiritual, onde eu somente faço as coisas somente mediante a um formalismo, mediante a algo que é monótono e aonde eu não mais tenho um desejo latente e ardente no meu coração. Eu faço somente por ritualismo, somente para cumprir uma estética, para demonstrar uma estética de religiosidade. Isto é uma clara indicativa que eu estou adormecido espiritualmente. E nós precisamos despertarmos espiritualmente falando. Nós precisamos estarmos despertados, e quando nós estamos despertados, nós oramos porque nós desejamos a presença de Deus. Nós o buscamos na casa de Deus porque nós ardemos pela presença de Deus, como está escrito no livro de Salmo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, quando nós estamos despertados espiritualmente, há uma alegria no nosso coração, no nosso interior, de ir à casa do Senhor, de orar ao Senhor, de ler a Bíblia, de adorar ao Senhor, porque nós estamos conectados a Ele em espírito e em verdade. E nós precisamos penetrar este lugar de avivamento espiritual, este lugar onde o nosso coração pulsa de uma forma extraordinária pela presença de Deus, pela palavra de Deus, pelo ambiente da oração, porque nós sabemos que o ambiente de oração não é somente um lugar para que nós descarregamos as nossas emoções, mas pelo contrário, é um lugar de koinonia, de comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, onde nós podemos abrir o nosso coração e receber da parte do Senhor o consolo que Ele tem para cada um daquele que o busca no secreto.
Então, viver no lugar de despertamento espiritual requererá de nós um desejo, requererá de nós um posicionamento, porque o texto é fático ao dizer: por isto é que foi dito, desperta o tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Então o posicionamento é meu, a vontade é minha, o desejo tem que partir do meu coração, e quando esse desejo está no meu coração, Cristo, ele nos ajuda mediante o seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Todas as coisas. E não obstante a isto, é bom que se diga também que o sono espiritual, ele é gerado em nós mediante uma vida de pecado. Porque um cristão que já nasceu da água e do Espírito não pode e nem deve viver deliberadamente na prática do pecado, porque se ele viver neste lugar pecando, a morte novamente voltará a se instalar no seu coração se não houver arrependimento. Então, o sono espiritual, ele começa a ser gerado no coração do cristão quando ele começa deliberadamente a viver uma vida de pecaminosidade, vive uma vida de pecado sem arrependimento. Porque o cristão, quando ele se arrepende, ele nasce de novo, ele é chamado a um lugar de viver em santidade. Viver em um lugar, não segundo o curso deste mundo, mas em um lugar de santificação. Um lugar onde ele não mais vive segundo a narrativa deste mundo, segundo uma vida alienada de Deus, mas ele vive dentro do cerne da vontade de Deus. Mas quando ele nega estes princípios elementares da palavra de Deus e volta a viver uma vida deliberadamente no pecado, ele entra neste lugar de sono espiritual, de apatia espiritual, em uma vida de pecado. E esta frase que diz: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará, está dentro desse contexto onde fala a igreja em Éfeso que eles deveriam deixar uma vida das trevas, uma vida alienada de Deus. Porque, meu amado e minha amada, se nós não estivermos vigilantes, nós podemos ingressar neste lugar de pecaminosidade, de uma vida deliberadamente no pecado, pecando, e com isto o sono espiritual é implantado no nosso coração. Por causa do pecado, e em fazendo assim, o diabo achará brecha, e ele vai começar a estabelecer na nossa vida as suas narrativas, as suas ideologias, e nós começaremos a relativizar a palavra de Deus. E todo aquele que está vivendo um sono espiritual, ele começa a relativizar a palavra de Deus, vivendo a vida de pecado, fazendo tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Então este versículo, dito: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, está contido, inserido nesse contexto, que a igreja em Éfeso deveria sair de uma vida de pecado, não se associar com aqueles que vivem no pecado, senão, vejamos, portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Nem haja indecência, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graças, porque bem sabeis que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Portanto, evitai a companhia deles, pois no passado ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade. Perceba a expressão: pois no passado ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filho da luz. Então, há este convite de abrir mão do pecado,
porque o pecado vai nos adormecer espiritualmente. Vamos viver em um lugar de sono espiritual. E quando nós estamos adormecidos espiritualmente, nós ficamos insensíveis à voz do Espírito Santo. Nós ficamos insensíveis à palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra, nós ouvimos louvores, nós oramos, mas nós não conseguimos perceber, ter a percepção da presença de Deus, daquilo que Deus está nos comunicando. Então, como filhos da luz, nós precisamos andar como aqueles que têm uma vida na verdade. Alguém que não mais está vivendo no curso deste mundo, fora da vontade de Deus. Porque o texto é fático ao dizer que no passado nós éramos trevas, mas agora nós somos luz no Senhor. E o Senhor aqui é Cristo. E como alguém que está em Cristo, assim nós precisamos andar como filhos da luz. Pois o fruto da luz está em toda a bondade. Ou seja, nós precisamos andar na bondade, andar em uma vida de santidade. Porque o texto é fático ao dizer que o fruto da luz está em toda a bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifesta-se pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Por isso se diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminarás. Então há um convite a não mais se associar às obras infrutíferas das trevas, se associar com aqueles que andam neste lugar de pecado, porque quando nós nos associamos, quando nós nos colocamos nesta mesma posição, nós estamos adormecidos espiritualmente falando. Quando nós estamos neste lugar, nós perdemos a percepção espiritual, nós perdemos o discernimento espiritual, as coisas espirituais da parte de Deus se tornam apáticas, sem graça para nós, porque nós estamos vivendo em um lugar de treva, sendo que nós já saímos de lá. Mas quando nós negamos esta realidade de que nós já saímos de uma vida de trevas e nós novamente retornamos para lá, nós entramos neste lugar do sono espiritual, precisando ser despertado novamente. Amados, no presente século que nós estamos vivendo, onde há muitas distrações, muitas ofertas do diabo, nós precisamos estar vigilantes, porque quando nós olhamos as nossas redes sociais, nós vamos vendo os vídeos passando e ali nós vamos perdendo tempo com aquilo. E aí a nossa alma começa a ser alimentada com lixo. E aí nós vamos perdendo a percepção espiritual. Nós vamos perdendo aquilo que de fato é relevante para a nossa vida física, emocional e espiritual. E nós começamos a penetrar a um lugar de sonolência espiritual. E quando nós começamos a penetrar este lugar, a morte espiritual começa a necrosar o nosso coração. E nós precisamos tomar cuidado, porque o diabo ele não brinca, o diabo ele arma laço. E nós, como cristãos, nós precisamos estarmos vigilantes para que nós não caiamos neste lugar do sono espiritual e, consequentemente, a morte venha se instalar novamente em nosso coração. Nós precisamos estarmos vigilantes. Nós precisamos buscar nos enchermos do Espírito Santo de Deus, porque de um lado o apóstolo Paulo chama a igreja para que eles não se associem às obras infrutíferas das trevas. Mas por outro lado, o apóstolo Paulo ele vai dizer: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, para que nós não caiamos no sono espiritual, nós precisamos a cada dia nos encher do Espírito Santo de Deus. E como se encher do Espírito? Ele vai dizer: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando
a Deus no vosso coração e dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo Jesus. Então, se nós queremos nos esquivarmos, se nós queremos estar isento, estar livre do sono espiritual, nós precisamos a cada dia nos enchermos do Espírito Santo de Deus, para que o Espírito de Deus a cada dia gere em nós, mediante a sua palavra, que é a matéria-prima que ele usa, para sensibilizar o nosso coração, tornando sensível à voz de Deus, à palavra de Deus, à presença de Deus, e em fazendo assim nós estaremos isentos, nós estaremos livres do sono espiritual. E nós precisamos tomar cuidado. O apóstolo Paulo também exorta a igreja em Roma do perigo do sono espiritual, porque o sono espiritual ele é uma realidade. E muitos cristãos no presente século estão enredados, presos neste lugar de sonolência espiritual, porque está faltando vigilância naquilo que vê, naquilo que ouve, mas também naquilo que eles estão usufruindo. Porque há caminho que para o homem parece correto, mas no fim conduz à morte. Paulo ele chama a atenção da igreja para que eles tomassem cuidado com o sono espiritual. E ele chama a igreja de Roma ao despertar, porque o dia do Senhor se aproximava e está se aproximando. Se não vejamos, fazer isto compreendendo o tempo, que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. A noite já está avançada e o dia se aproxima. Deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Vivamos de modo decente, como quem vive de dia, não em orgias, bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdias e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. Então Paulo ele exorta a igreja em Roma para que eles estivessem vigilantes, atentos, para que eles fossem despertados, saindo deste lugar do sono espiritual. Mas para isto eles precisariam abandonar as obras das trevas, uma vida de trevas, porque o texto é enfático ao dizer: fazer isto compreendendo o tempo que já é hora de despertar do sono. Ou seja, a igreja estava dormindo, a igreja estava adormecida. E ele diz: porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. E ele continua dizendo: a noite já está avançada e o dia se aproxima. Deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-nos das obras da luz. Ou seja, quando Paulo afirma a expressão que a noite está avançada, ele está afirmando que assim como a noite está se esvaindo e o dia está se aproximando, assim também o tempo está avançado e o dia do Senhor está próximo. E por esse dia estar próximo, nós precisamos estarmos despertados. Nós precisamos estarmos vigilantes para que este dia não venha de surpresa sobre nós. E esse dia só virá de surpresa sobre nós se nós estivermos adormecidos espiritualmente falando. E Paulo exorta a igreja para que eles despertassem deste sono e tomassem um posicionamento de se revestir das armas da luz e viver de um modo íntegro, digno do Evangelho de Cristo, porque ele afirma: vivamos de modo decente, como quem vive de dia, e não em orgias e bebedeiras, imoralidades que são obras das trevas, obras de pecado, onde Satanás se alimenta dessas coisas. E ele quer que nós estejamos neste lugar, porque quando nós estamos neste lugar, nós estamos adormecidos espiritualmente.
E nós, quando estamos adormecidos, vou ser redundante, nós ficamos insensíveis, perdemos a sensibilidade da voz do Espírito, da voz de Deus. E nós precisamos tomar muito cuidado com isto, meus amados. Nós precisamos tomar cuidado com isto, porque a palavra de Deus, o tempo todo, em vários textos, vários livros, composto aqui da palavra de Deus, traz essa exortação para mim e para você, para que nós estejamos vigilantes. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 6, está escrito: porque todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé, do amor, tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação, o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos estarmos vigilantes. Então, nós não somos das trevas, nós não somos da noite, nós somos do dia. E isto fala claramente que nós pertencemos à luz, a Cristo, pertencemos à vida na verdade, que é Cristo Jesus. E por nós pertencermos a Ele, nós precisamos viver em santidade, porque a palavra de Deus diz que neste mundo nós somos como Ele. E se nós somos como Ele, nós precisamos andar como Ele andou. E Cristo andou em obediência ao Pai, em santidade e em submissão plena ao Deus Pai. E nós, como pertencemos a Ele, nós precisamos tomar o mesmo caminho que Ele. Porque quando nós estamos andando segundo a vontade de Deus, nós estamos livres do sono espiritual. E, consequentemente, quando nós estamos neste lugar de estar livre, deste lugar de sonolência espiritual, de sono espiritual, nós estamos avivados, nós estamos vivendo conforme Deus espera e requer de cada um de nós. Então nós precisamos tomar cuidado para que nós não caiamos neste lugar de sono espiritual. Porque se nós estivermos neste lugar, o único prejudicado será nós mesmos, porque nós vamos estar isentos, nós vamos estar excluídos das benesses de estarmos vivendo dentro do cerne, do escopo da vontade de Deus. Amém? Então nós precisamos estar vigilantes para que nós não adormeçamos espiritualmente, como o jovem Eutico, que estava ali no ambiente, ouvindo a palavra de Deus, mas por falta de vigilância, adormeceu. E por estar adormecido, caiu do terceiro andar e houve morte. Mas Deus, por divina graça e misericórdia, derramou sobre ele a vida, restituindo a ele a vida. E aqueles que estavam ali se alegraram por ele voltar à vida. Mas nem sempre nós vamos ter a oportunidade de retornar à vida de Cristo. Porque o inimigo, quando nos conduz a este lugar, ele tem uma finalidade, um objetivo de nos matar, tanto espiritualmente, mas também fisicamente. E quando a morte física se instala, aí já não há mais esperança para o homem, porque Hebreus vai nos dizer que ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então, tomai cuidado, fique vigilante, porque neste último tempo o diabo está trabalhando para nos levar a este lugar de estarmos adormecidos espiritualmente, estarmos neste lugar escravizados pelo pecado, vivendo uma vida alienada de Deus, mesmo estando dentro da casa de Deus, mesmo orando, mesmo lendo a Bíblia. O diabo quer nos escravizar, quer que nós estejamos neste lugar adormecido,
Porque quando estamos adormecidos, nós nos tornamos insensíveis à voz do Espírito, à voz de Deus, à palavra de Deus e à presença de Deus. Então, nós precisamos tomar cuidado para que nós não estejamos neste lugar achando que estamos fazendo a vontade de Deus. Porque o sono espiritual é real. A palavra de Deus em Mateus 26 traz a narrativa que quando Cristo estava para ser crucificado, estava para ser preso, ser humilhado pelas autoridades religiosas de Israel. A Bíblia diz que ele chama Pedro, Tiago e João e vai para o Getsêmani para orar. E a Bíblia diz que Jesus estava ali orando, mas Jesus alerta aos seus discípulos que eles deveriam estar vigilantes, porque o espírito estava pronto, mas a carne é fraca. E os discípulos não se atentou para a exortação de Cristo e acabou adormecendo, porque o ambiente que ele estava era um ambiente hostil de batalha espiritual, onde a batalha estava tão intensa que eles adormeceu espiritualmente. E Cristo volta para eles e eles estavam dormindo vencido pelo sono. E Jesus diz: não podeste vigiar nem uma hora comigo? Vigiai e orai, para que não caiais em tentação. Porque, meu amado, quando falta oração e vigilância, aí nós estamos num cenário propício para cair em tentação. Como os discípulos de Jesus, que não vigiou e, consequentemente, negaram o Senhor Jesus. E da mesma forma, se nós não tivermos vigilantes, nós vamos adormecermos espiritualmente e entrar em um lugar de, através de uma vida de pecado, negar o Senhor Jesus. E nós precisamos tomar cuidado. A primeira característica do sono espiritual é a apatia, é indiferença, insensível às coisas de Deus, vivendo mecanicamente. Vai aos cultos, lê a Bíblia, até ora, mas não sente a presença de Deus, o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo não arde no seu coração, porque ele está adormecido espiritualmente. E nós precisamos estarmos vigilantes para que o sono espiritual não venha necrosar o nosso coração e em fazendo assim, nós saiamos do cerne da vontade de Deus para um lugar de alienação e em fazendo assim, a morte espiritual venha estar instalada no nosso coração. Segunda característica do sono espiritual: inatividade, falta de fervor, negligência da fé e dos deveres espirituais que regem a vida cristã, como oração, leitura da Bíblia, ir aos cultos, participar dos cultos na casa do Senhor. E nós precisamos tomar cuidado, porque quando o sono espiritual se instala no nosso coração, nós perdemos a percepção, perdemos o desejo, perdemos a paixão pela palavra, pela oração, pela casa do Senhor. E nós precisamos tomar cuidado, porque quando nós entramos neste lugar de sono espiritual, tudo se torna preto e branco para nós. Já não tem mais sede, já não tem mais fome pelas coisas espirituais de Deus. E nós precisamos tomar cuidado. Terceira característica do sono espiritual: somos conduzidos a um lugar de morte espiritual, uma condição de não ter vida em Cristo. E nós nos tornamos necessitados de ser novamente despertado espiritualmente. Como está escrito em Efésios 5,14: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá em ti. Então, meu amado e minha amada, nós precisamos estarmos vigilantes, porque o sono espiritual é real, é uma realidade. E nós precisamos estarmos vigilantes para que nós não penetremos a este lugar e a morte espiritual venha se instalar em nosso coração. Amém? Recebe esta palavra, fique vigilante,
Se encha do Espírito Santo todos os dias. Ore até mesmo sem vontade. Se você não está sentindo vontade de orar, ore a si mesmo. Não está sentindo vontade de ler a Bíblia, leia a si mesmo. Porque é num processo que você vai sendo acendido, sendo despertado e sendo avivado novamente pela presença de Deus, atuando no seu coração, trazendo o fogo e o fervor de Deus novamente em você e através de você. E em fazendo assim, você viverá a plenitude da presença de Deus no seu coração. Ore ao Senhor, continue orando, porque quando nós oramos, nós estamos denotando claramente que nós estamos latentemente desejosos de receber do Senhor aquilo que Ele tem para nossas vidas. Seja fervoroso, como está escrito aqui, não sejais descuidados no zelo, sede fervoroso no espírito e servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Então persevere, seja fervoroso na obra e tudo que vos for encarregado a fazer. Seja fervoroso, porque é no processo que você vai sendo despertado e avivado pelo Espírito de Deus. Amém? Receba esta palavra, um grande abraço e até o próximo vídeo.